Eu tenho 78 anos, sou uma professora aposentada, sou formada em filosofia, tenho uma pós em filosofia. Como sempre eu falo, eu aposentei, né, com o tempo de serviço, tudo, mas meus ideais, a minha mente não aposentei ainda continua, né? Sempre nós saímos fazer palestra fora com a Isabel. A gente parou agora, entrou essa pandemia, né? Daí 2 anos que a gente está parada, mas sempre a gente está fazendo fala por live, né? Faço parte do Conselho de Segurança Alimentar Estadual do Estado. Já fiz parte do Direitos Humanos também estadual. Faço parte do Conselho Regional, né, de Segurança Alimentar, que é o Corizan, que é ali em Pato Branco, e vários outros conselhos aqui de Palmas, que nem eu. O que é o ser quilombola hoje, principalmente aqui na nossa região, aqui em Palmas? O ser quilombola, para mim, ser quilombola é um sinônimo de luta, sempre a gente lutando, né, e é preservando nossas raízes, porque um quilombo, como vocês sabem, ele foi considerado depois da Constituição de 88, esses lugares que os negros escravos habitaram e descobriram esses lugares, ia passar a se chamar quilombo. E quilombola é todo aquele que nasceu oriundos desse quilombo e dessas famílias que ali formaram o quilombo. E não é qualquer negro que é quilombola, porque não nasceram no quilombo, não são das famílias dos quilombolas, né? Então, o que é ser quilombola para nós é dar a continuidade da história, né? E na luta. Nós viemos, né, avó, para cá em meados de 1836, 36, né? Com os bandeirantes, né? Que tem ali no Rio Chopin, não sei se tem um conhecimento, tem um marco onde se encontrou as duas bandeiras dos que vieram com as expedições. E daí eles trouxeram, cada expedição trouxe seus escravos, que foi aonde veio o meu avô, José Ferreira, e Tobias Ferreira, que foi o escravo mais antigo da fazenda Pitanga. Isso que eu ia perguntar. Porque alguns vieram, né, avó, ainda como cozinheiros das expedições. Meu avô era cozinheiro da uma das expedições. Ainda porque ainda era em 1836, mas eram, né, escravos. Isso. Eles vieram muitos como escravos. Na fazenda Pitanga ali tinha o tronco, né? Depois foi abolido o tronco. Alguns instrumentos. Me ajudou a me criar, torrava café. O primeiro bispo de Palmas lavava roupa para o Puríssimo Coração de Maria, que era o Colégio das Internas, que hoje é o BJ. E eu estudei no Colégio Puríssimo, porque minha avó torrava o café, lavava a roupa das fazendeiras, que eram internas, e daí as freiras me deram o estudo. Então eu Trocaram, estudei. na verdade, né, Trocaram, por serviços. Por serviço, daí, porque o Colégio BJ até hoje é da igreja, é uma instituição, né, da igreja, e tem que pagar, né, para estudar lá. Mas eu tive a sorte daí, né? E depois aconteceu com meus filhos. Daí depois, também a irmã Joanita, né, que deu estudo para meus filhos também. Depois, quando eu tive meus filhos, deu estudo, que daí já podia estudar os guris. Mas antes não estudava os guris. Mas a senhora também aí lavava uma herança, né, avó? E que daí ela ficou lavando a roupa, prestando serviço pra igreja. E daí então, o Puríssimo era só meninas internas. Daí ali onde é Espal, era só os guris, o colégio diocesano. O Frei Ludogério, que era comandava, ele era um frei franciscano. Daí andava a cavalo, vinha rezar para nós a cavalo, ele erguia a batina assim, vinha a cavalo rezar a missa. Olha, é uma história que veja as mudanças sociais, como muda. Se vocês vissem, vocês verem as fotos de Palmas antigamente, era assim, que eu presenciei, porque eu nasci em 43, né? E um diferencial, né, avó, desculpa interromper, mas só para te ajudar, um diferencial da nossa comunidade quilombola é o fato de que os nossos ancestrais, os nossos mais velhos estudaram,
né, foram em busca aí desse estudo, tiveram algumas oportunidades com o estudo. Isso faz total diferença na comunidade, porque nós temos comunidades quilombolas, né, aí pelo Brasil todo, onde o acesso é difícil, as políticas públicas chegam muito atrasadas, né, de uma maneira muito lenta, e que não tem toda essa condição aí de reivindicação, que é o papel que a avó faz para nós aqui, com outras lideranças também, de reivindicação dessas políticas públicas, de manutenção, mas tudo isso porque tiveram contato com o estudo, conseguiram também aí essas formações e fazer com que os outros quilombolas também... Na quilombola partiu essa palavra por causa do quilombo de Palmares e depois da Constituição. E dos mapeamentos da Clóvis Moura, né, Vó? Que daí essas comunidades, assim, eram consideradas quilombo, tem no artigo 68 da Constituição, vejam, na Constituição, lá o artigo 68 da OIT, ali, né? E da OIT também, Lei Internacional do Trabalho. Todas as leis nós estudamos, só que nós era invisível, né? Agora, né? Que nós estamos, mas nós que temos que ir em busca dessa visibilidade, que nós fazemos parte da sociedade palmense, da sociedade como um todo, um Brasil, né? Porque o Brasil foi construído, Palmas, pela mão dos negros, né? Quem começou as primeiras fazendas, os escravos, que vieram com as expedições, dado lá, né? Aí cerca de embuia, tudo tirado com madeira, que nem aqui, tem os altares da igreja, tudo tirado com madeira, com o filho da escravizada Adelaide, que fez. Tem o santo aqui, que vem em 1836, você já mostrou para eles? Não. Está na redoma de vidro e Santo São Benedito, que ela trouxe, Nossa Senhora do Remédio e São Sebastião. Nós temos na redoma, que a gente manda restaurar. Então, seu que nem... Não sei se vocês viram falar do Sr. José Bauri, o grande escritor palmense também. Ele dizia bem assim no livro dele: eu conto histórias vividas. Eu não fui procurar pesquisar em livro nenhum. Histórias que eu vivi, eu também. Eu escrevi meu livro, eu tenho meu livro e escrevi. E ainda citei Sr. José Bauri no meu livro, né, que são palavras deles. Eu conto histórias que eu vivi. Então, histórias que eu vivi e que a família contou. E eu acho que a verdadeira história, nós que temos que contar a nossa verdadeira história. Porque daí, nada como nós, porque ninguém sabe, né? A verdadeira história agora que nós vamos montando. E nos livros didáticos conta a história, quando veio o povo, né, saíram lá da África, minha avó dizia que eles eram lá da Costa do Marfim. Ela dizia, porque aqui no bairro, no início... Quando eu era menina, não tinha outras pessoas, era só os negros mesmo. Daí, então, nós que temos que contar essas histórias, que a gente viveu, presenciou, né? Nada como a gente para contar, não os livros. Deixa eu perguntar. E daí minha avó contava quando eles eram da África, como que eles vieram, o tio Antônio, daí o tio do meu marido, contando que nos portos do navio lá, eles escolhiam pelos dentes negros, pela canela grossa. Aquele que tinha canela grossa ia para o cozinheiro, já não queriam comprar. Aquele que tinha canela fina, eles compravam porque era trabalhador. Os mitos, né? Então diziam assim, e daí uns já marcavam nas costas, minha avó contava, já com a marca da fazenda, e separavam, daí a mãe, já o filho já davam lá para um lado, às vezes um irmão, né? E foi assim que aconteceu quando eles vieram. E eles são, que nem nós aqui na nossa comunidade, de várias, da Costa África, de vários lugares, né? Tem do Congo, tem de outros lugares que são da Costa África, da onde pegavam. A minha avó disse que era da Costa Martim que eles vieram para cá. E quando era fechada a comunidade, ela sobrevivia basicamente à agricultura? Das plantas, do que plantavam, trabalhando nas fazendas, as mulheres lavando roupa nas casas, lá começaram daí, as fazendeiros faziam suas casas na cidade. Né, daí lavando roupa, limpando a casa. Conta para eles que também vinha um professor aqui na comunidade, né? Vinha um professor e as pessoas pagavam o professor que vinha dar aula. A minha mãe contava que então minha avó não sabia ler, minha mãe não sabia ler, pagavam mas com comida, eles pagavam o professor que eles plantavam, né? Para dar aula para os seus filhos, nas casas, assim, porque não podia naquele tempo ir para a escola estudar junto.
sabe? Estudarem tudo junto. Os brancos, Nossa, isso os foi em negros. que ano? Ah, esse, eu não assisti esse. Esse Não é a minha avó, presenciou, meu esse é a padrasto, eu não A avó contava presenciei que a esse. bisavó. Eu, sabe? quando eu estudei, né, eu já fui pro colégio, daí com o tempo, daí já foi mudando. Eu sei que, porque vocês vejam como a sociedade, ela é feita de mudanças, né? Então, no estado do Paraná, tem 87 comunidades quilombolas, no estado do Paraná. 87, né? Eu participei da cartografia de todas as comunidades do estado do Paraná, porque foi TCG, que é o Instituto Terra Cartografia do estado do Paraná. Então, eu viajei muito fazendo a cartografia nessas comunidades, bem distantes, comunidades que elas não são urbanas, a nossa que é urbana, as nossas aqui em Palmas, eu acho que a única comunidade urbana é a nossa, no estado do Paraná tem 87. Certificado em Palmares tem 36. Então a gente participou de todos os processos, porque daí tem a Federação Estadual, Quilombola Estadual do Estado do Paraná, tem a federação. Eu fui secretária da federação também. Minha secretária que viajava muito. Na época que era fechada a comunidade, ela já era cristã. Para você então, a comunidade sempre liderou mulheres. Hoje nós temos o presidente, que é meu filho, o Alcione, o presidente da associação, né? E eu sou sempre a líder. Então, sempre liderou mulheres. A Adelaide, que trouxe o santo, ela que fazia as festas, os fazendeiros ajudavam ela ali, dava a vaca, fazia o churrasco, era no chão, feito assim, uma vala, e os espetos eram cortados até de cambuí, né? Na catedral era assim também. Na gruta era assim, os negros iam lá fazer o churrasco, tudo. Então era, né? E daí a Adelaide trouxe São Sebastião e ela era uma grande líder da comunidade. Todo mundo dava obediência, ela fazia as festas, ela rezava. Depois, quando a Adelaide morreu, ficou Maria Joana, minha avó, a mulher do José Ferreira. E ela daí era capelão, que a gente dizia capelona, porque se o padre não vinha, que era pouco padre, quem rezava eram os capelões que rezavam, né? Igual os padres. Então, sempre a religião católica. Elas benziam, elas faziam as orações, mas nunca elas diziam assim, nunca falaram para nós em candomblé, né? De certo por medo, porque não podiam se manifestar desde que trouxeram aquele medo. Porque o santo também não sabemos, né? Você já veio como São Sebastião e tal, que ele pode ter vindo como Oxóssi, camuflado na imagem de São Sebastião. Sincretismo. Né? Isso. Porque vocês sabem que na religião da matriz africana, todos os orixás, eles pegaram um santo representando quando chegaram no Brasil, como São Sebastião, acharam parecido com orixás Oxóssi, lá da África, que eles cultuam lá, né? Cultuavam, porque daí protege as matas, as águas, né? Os pássaros, São Sebastião livre das doenças, das pestes. Então, até hoje, as fazendas, eles são devotos, fazendeiros que são família dos primeiros lá. Tem muitos que ajudam, dão ovelha, venham aqui rezar, trazem a fita para São Sebastião, as promessas. Não como antigamente, que era 3 dias de festa, né? Hoje não, daí foi diminuindo. Daí ficou agora é só um dia e olha lá, agora não tem baile, não tem leilão, porque as leis vão mudando, né? Ô, vó, mas nas manifestações culturais também, né? Que a avó sempre faz essas narrativas para nós também, né? Sempre crescemos ouvindo essas narrativas. E como pesquisadora, o que eu percebo assim nas manifestações culturais, só não falavam, né? Não se falava sobre a religião de matriz africana. Mas muitas das manifestações, né? As manifestações, olha, as danças. Eram do branco, roupa branca, de terreiro, né? a capoeira, eles, né, lutavam a capoeira. E eles dançavam o samba de roda, o samba de umbigada, tudo. E até hoje nós continuamos dançando. Às vezes fazemos dança de roda e tudo. E por isso que o objetivo do Colégio Quilombola, com esse nome, e o objetivo é resgatar essas culturas, através da história que eu estou contando, estou resgatando para vocês essas culturas. Então o objetivo do colégio já tem, né?
no plano político-pedagógico, o objetivo, o que era de um colégio quilombola. E nós viajamos muito para aprender o que é educação quilombola. Que nós, né, já trazemos da casa a educação quilombola, que é aquela educação que nós trazemos dos pais, os ensinamentos. Mas nós temos agora que passar na escola a educação escolar quilombola, que é a da escola que eles vão aprendendo na escola, como que era, né, a história. Então é bem complicado. Depois eu vou levar vocês. Nós estudamos muito, né, Isabel? Não é tudo nada, tem pessoas que pensam assim. Isso responde aquela pergunta que você fez, né? Como que a gente se sente... Nós precisamos diariamente estar fazendo a manutenção dessa identidade, né? Então, eu acho que é algo que você precisa fazer muito esforço e resistência. Resistir para poder existir não é algo que possa se dizer assim, eu sou o sujeito integral, né? Se assim fosse, não precisaríamos de uma lei para que vocês discutissem nas escolas sobre a nossa cultura em si, né, afro-brasileira, africana. Não seria necessário que fosse por imposição de lei. Então, eu acho que isso é a realidade dos negros no nosso país hoje, não só os negros quilombolas em si, mas no país, você ser sujeito dessa sociedade com o peso de lei é algo complicado, né? Não é algo que nos agrada, não que nós não gostamos da lei, mas a ideia de que somos aceitos ou a nossa lei, ou descortinado aí a nossa cultura descortinada por um peso de lei é triste, se formos parar para pensar. Né? No site da nossa cidade nós não constamos lá nem como escravizados que éramos, né? E isso é triste, é uma omissão, na verdade, né, de uma cultura em si. Aí nós temos vários imigrantes, várias outras culturas que ajudaram, mas aí os negros quilombolas não aparecem nem na condição de escravizados que foram. E é negação, né? É um apagamento histórico. Nós não estamos pedindo para contar agora, falar como somos agora, mas trouxessem a história como ela foi. Porque tem as fazendas aqui em Palmas que é testemunho. Tem a Estância Nova, que é a minha mãe que fez aquelas taipas lá do quintal, tem nos fundos. Tem a fazenda do Pitanga, tem as taipas, toda tem a fazenda. Sabe o que é taipa? É um muro feito de pedra. Que faziam manualmente, assim, não sei como eles sabiam encaixar bem as pedras, né? Juntavam as pedras dos campos, né, para vir o pasto bonito e aproveitavam fazendo as serras. Tem um livro que, se vocês quiserem ter contato, até vocês professores também, os alunos, que é o livro O Sertão e o Cativo, o Trabalho Pastoril nos Campos Palmenses, é do professor José Lúcio. Não lembro o nome certinho, mas é O Sertão e o Cativo. Nossa, se vocês professor José Lúcio Machado. E nesse livro ele traz, né, avó? O nome ele mapeou com documentos, né? Com documentos cientificidade, né? Ele mapeou com o nome das fazendas, quem eram os donos, quantos escravos, e daí trazia por peça, né? Quantas peças de escravos tinha. E aí colocava a fazenda para venda e colocava lá, tem tantas cabeças de gado, tem tantas peças de escravo. E aí ele não só colocou o nome dos fazendeiros, a qual era a fazenda, como o nome dos escravizados, né? E aí todos têm ligação, né, com a nossa família hoje. Quantos membros tem hoje na comunidade? Nós temos umas 600 famílias, mais ou menos, né, vó? Tem. Entre todos, né, quilombolas e não quilombolas. E daí tem aqui agora na comunidade as gangues, tem violência, tem... Assim como em todos os nada, tudo mudou, né? Como em todos os lugares. Que eu estava dizendo... A sociedade é de desenvolvimento mesmo, constante, desarrollo, como diz o doutor Júlio, né, espanhol, o nosso cubano, né? É um desarrollo, né, social. Doutor Luiz, E daí a nossa comunidade foi assim, só que nós não sabíamos ainda dessa identidade quilombola que nós poderíamos preservar culturalmente o nosso espaço também, né? A partir disso. Na década de 80, quando a nossa comunidade foi inchando aí com outras populações, nós não sabíamos disso. O que aconteceu? A comunidade foi acolhendo, foi tentando encontrar meios de fazer com que essas pessoas
tivesse junto o com mínimo de nós. dignidade também, né? Pessoal. Minha avó ele perguntou aqui pra mim se ainda tem essa união. Eu falei que hoje a gente enfrenta também resistência dentro da própria comunidade, né? Mas As lideranças nós sempre em cima, a gente ajudamos. sempre continua com esse trabalho. E nós fazemos um trabalho maravilhoso. Mas temos famílias então. não quilombolas que moram aqui que não aceitam também, né? O fato do Deixa eu território contar. ser quilombola, de nós É. sermos quilombola. Deixa eu toda essa contar para dinâmica. vocês, eu tenho umas minhas amigas de Francisco Beltrão, então eu tenho 21 pessoas, daquelas que gostam de plantar, elas me mandam as sementes crioula, né, semente orgânicas mesmo, eu distribuo, né, precisa ver a semente que vem. E também essas minhas amigas, Que elas hoje em dia cada mandam... vez mais raro, né? Algo não transgênico, né? Aham, eu tenho o grupo Tem ali, alguns quilombolas que um plantam seus grupo que pequenos é do espaços estado de do semente. Paraná dessas Ela faz sementes. parte, né, Eu das faço sementes. parte. Troca de sementes, a gente chama. Troca de sementes. Legal. E daí também alimentação. Eu tenho uma turma do MST, as mulheres, advogadas, que eu me dou com elas. Se eu preciso de cesta para tal pessoas, eu peço, elas trazem. Então, nós, quilombola, nós ganhamos do SESC, de Francisco Beltrão, da agricultura familiar. Nós ganhamos daí as verduras, tudo, da agricultura familiar. E quem não é quilombola, daí não ganha porque não é cadastrado. O que eu faço? Eu peço daí para essa minha turma lá de Francisco Beltrão, daí eles vêm, trazem até o padre Adriano, Para veio os dar que a não bênção são quilombolas. Né? ali para quem não é quilombola. Daí nós fazíamos o cadastro, temos, e daí todo mundo vem ali, a gente distribui para aqueles também. Roupa também, nós distribuímos, quando vem bastante, nós damos. Economicamente, a comunidade vive aqui de algum processo produtivo aqui na comunidade ou trabalham? Não temos terra, né? Só uma Tem hortinha. poucos que tem, olha, que nem o Luiz Antônio, ele tem as terras ali, que é um quilombola, que é o da Dona Cida lá, ele planta, não sei, alqueires que ele planta, bastante. E a mulher dele trabalha no colégio, mas ele vende o que planta. Meus bisnetos que são ali, e eles plantam, eles têm as estufas, fazem plantações, eles criam, eles eram inseridos naqueles projetos do governo, do PAA, aquisição de alimentos, no PENAI, que é o Programa da Merenda Escolar, né, que o PAA agora não tem, já viu? Acabou. Então eles daí plantavam as estufas e distribuíam. Para complementar, ó. Mas é bem pouco, eles outros entenderem. plantam só um pouquinho, outros plantam só no pouquinho de terra que ficaram. Porque os negros perderam todas aquelas extensões que eles plantavam roça, porque daí as prefeituras foram vendendo, fazendo chácaras, ó, que nem no Batiãozinho ali, uma baita chácara da irmã da minha avó. Então, daí é onde as hortas que tem, eu tenho um quintal ali, pode ver de bonito, já tá limpo ali, plantar milho. Né? Tô fechando tudo, minhas galinhas vêm plantar o milho ali, a abóbora, dá bastante. Então, todo esse espaço que tem, as terras que são aqui, não são de vocês? Agora, são poucos. Então, ó, tem cada coisa que a gente vê e não é aquilo que a gente pensa. E não A é história aquilo que a gente narrada, a história contada, gente, ela é eurocêntrica, ela é elitista, ela é patriarcal. É isso que vocês precisam entender. Então, por que é importante vocês estarem ouvindo hoje uma liderança que negra vocês já vão quilombola? sabendo aí para contar mais tarde. Como que Uma outra o que versão. O perigo da única história é isso, é a produção de desigualdades, de preconceito, de racismo, porque a gente fica com uma única história ali central, né? Tem uma escritora muito famosa, a Chimamanda, ela é do continente africano e ela traz é um texto até, eu oriento vocês aqui, leiam esse texto, é bem bacana, é o perigo da história única. E ela fala sobre a única narrativa. Qual é a narrativa que nós crescemos ouvindo, né? A narrativa do homem branco rico. Aí as mulheres estão como coadjuvante, indígenas como coadjuvante, negros como coadjuvante. Quem é racializado hoje no nosso país? E não é uma questão, agora vamos fazer afronta, ou vamos... Não, é histórico, a gente precisa estudar. Né? Por que nós falamos hoje que tem a ideologia da branquitude? Porque nós sempre estudamos o quê? A negritude. Como é que vai estudar a negritude e colocar a culpa do racismo nos próprios negros? Né? Então nós precisamos estudar hoje a ideologia da branquitude.
E não é dizendo que a pessoa branca é culpada ou que a pessoa branca é nesse sentido, mas historicamente como que as sociedades foram se formando, né? Que é o famoso racismo estrutural. Né? Lógico, nós precisamos entender isso. Quando temos um problema, eu costumo falar para os meus alunos, quando nós temos um problema, nós precisamos encará-lo de frente para poder resolver. E por que o racismo não se resolve na nossa sociedade? Porque é camuflado, porque ninguém gosta de conversar sobre, porque não falam sobre, né? São coisas assim que ainda tem muito tabus para serem discutidas, mas não tem tabus para serem praticadas, né? Então, isso que é interessante. Olha, quando eu vou fazer uma fala, sempre eu falo assim, a gente tem que ir em busca, não acreditar assim, eu sou assim. Vocês viram aquela palavra, eu sou que nem Tomé, para crer eu tenho que, né? Eu sou assim. Tem que ir em busca, estudar, saber, não pode a gente ficar acreditando tudo que falam pra gente. Um exemplo disso é a Princesa Isabel, né? Que sempre foi endeusada, idolatrada como a libertadora dos escravos. Mas a história real, ela foi obrigada a assinar aquele papel, ela foi pressionada pelos negros fugidos, né? Que já formavam seus quilombos, mas a história sempre trouxe ela como redentora, como alguém que salvou aí, né? A salvadora dos negros em si. Mas ninguém parou para ouvir a história dos negros. Foi assim mesmo? Lá dos negros, lá de Zumbi dos Palmares, de Dandara. E hoje a gente consegue conversar sobre, trazer outras narrativas. Isso que é importante, né? Gente, olha que diversidade. Você fala em diversidade. Quem é que conhece diversidade? Quem de vocês já viu? Vocês viram falar? Faxinalense, Cipozeiro, Ilhéus, Ribeirinha. Todo esse povo, né? esses povos e comunidade tradicional que enriquecem e dão a riqueza do Brasil. Cada um tem a sua cultura. Pequenos produtores. E nós se encontramos. Hoje tem no estado os pescadores maravilhosos, aquela história deles. Esses são os preservadores da natureza, do mar, da terra e de tudo. Então nós sabemos tudo isso. Que nem hoje tem o Conselho dos Povos e Comunidades Tradicionais, onde tem todo esse povo, tem os ciganos. Nada disso. Então, cada um tem sua cultura e seu modo de vida. Não é todos, né, iguais. Os estereótipos, né? Então, e daí assim, então aquela cultura como era antes, como eu digo, ficou imaterialmente, né? Em nossas mentes, que daí a gente vai repassando a história. Como que era. Esse é o objetivo do colégio também. Né? E no colégio quilombola, em todas as disciplinas, é obrigado a incluir, não fugir das disciplinas do Estado, claro, de tudo, né, Isabel? Porque a Isabel é pedagoga. Mas os professores têm que incluir em cada matéria a educação afrocentrada, né? Escolar quilombola, em cada matéria, de história, de geografia. Eu acho que é um dos únicos colégios que tem um projeto político-pedagógico próprio, né? Feito por quilombola, né? Isso, Com diretrizes próprias também. Feito pelos quilombola, né? Mas que também... é estadual. Mas só que tem a participação, né, incluído. Isso. A educação escolar quilombola, ela se dá dia a dia. Passo a passo se dá. O professor pega lá os alunos, vamos lá fazer uma pesquisa sobre as ervas medicinais. Lá ele faz um trabalho maravilhoso na aula de ciências, com as ervas medicinais, incluindo nas disciplinas. Trazendo os sujeitos para dentro da escola, né? E a quilombola resgatou a dança, a capoeira, os artesanatos, cada artesanato faz. Olha ali. E eu preciso ver. Em relação à pergunta que vocês fizeram antes, né, sobre o desemprego, um dos objetivos da escola também, que foi um dos objetivos da avó quando pleitou para cá essa escola estadual, porque nós tínhamos só a escola municipal, né? E faziam até a 4ª série e acabavam indo para trabalhar nas lavouras, nas colheitas, e não tinha mais a perspectiva de estudar, né? Estudar mais. E aí a avó conseguiu aí também com uma parceria da Secretaria de Educação, com políticos, né? Sempre fazendo essa articulação, né, política, a escola quilombola. Então nós temos a primeira escola quilombola do Paraná, era a nossa comunidade. Nada é permanente nessa nossa sociedade. Vocês verem que tudo muda, tudo se transforma. Então, o dia que não tiver mais o Colégio Estadual Quilombola, vai ficar escrito a história que teve. Ó, que nem agora eu estou contando a história para vocês do que teve.
teve Mercadão em Palmas, teve uma catedral linda, teve um coreto lá na praça, hoje não tem, não faz, né? E um dos objetivos também do colégio, além de fazer aí tirar da invisibilidade, né, a nossa cultura, um dos objetivos também é fazer com que a nossa comunidade possa ter nossas crianças aqui, nossos jovens possam ter outras perspectivas, principalmente no campo de trabalho, no mercado de trabalho. Porque qual que é a predominância aqui do trabalho? Colheita de batata, colheita de maçã. E então é aquela mão de obra mesmo pesada, né? Trabalhos assim, em condições bem precárias. Vocês sabem, nós temos vários assim. Eu me sinto tão feliz quando eu vejo. Nós temos professores, temos agora vários na alunos Tia nossos que Dalva, estão no Instituto Federal alunos, estudando já também. professores. Olha que maravilha, né? Então nós se sentimos orgulhosos.